Olá, meu nome é Bruno, sou professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica e hoje vou falar sobre sentidos químicos. Lembrando, antes de tudo, que todos os direitos de imagem estão reservados à Universidade Federal de Minas Gerais e estão proibidos de utilizar esses slides, esse vídeo para qualquer outra coisa, a não ser atividade de ensino remoto. Bom, a primeira coisa que é interessante pensar quando a gente vai falar de sentidos químicos é lembrar que é o sentido mais antigo na evolução. Quando a gente vai olhar na história evolutiva, é o sentido mais antigo. Quando a gente vê, por exemplo, aqui nesse vídeo, nós vemos uma ameba, tá? Capturando um protozoário. Mas reparem só, que interessante, como é que a ameba ela está detectando aonde está a direção, aonde se encontra o protozoário, e ela vai correndo, ela vai se movimentando, se dirigindo aonde está o protozoário. O protozoário conseguiu escapar, né, nesse momento, mas ele continua ali, provavelmente liberando algumas proteínas do seu metabolismo celular. E aí essa ameba vai detectando e reparem que ela está ali englobando o protozoário, né? Então ela vai movimentando, ela detecta essa informação química do ambiente e ela se movimenta, dirige ao alimento e acaba se englobando. Então, é interessante que dos sentidos na escala evolutiva é o mais antigo que existe. E é interessante também que a detecção química ela acaba se desenvolvendo em organismos multicelulares, até mesmo para comunicação entre as células, seja uma neurotransmissão, através de imunomodulação, comunicação entre uma célula imunológica e outra. Então, essa comunicação química ela não acontece só entre organismos unicelulares, mas também entre células do organismo multicelular, né? Então, quais são os sentidos químicos? Que nos vertebrados, né, no humano, por exemplo, gustação, olfato e os quimireceptores distribuídos pelo corpo, que são quimioreceptores de acidez para o músculo e de oxigênio, CO2, nas artérias. Então nós temos diferentes sentidos químicos, além do olfato e da gustação. Mas eu vou focar, obviamente, na gustação e olfato, porque os outros quimioreceptores são ser explicados em outras matérias. Vamos começar pela gustação. O que é gustação? Né? Gustação é essa vontade, né? Essa percepção daquele alimento quando ele entra na nossa boca, né? Nosso corpo. Ao entrar no nosso corpo, nós temos a percepção do alimento. Então, uma coisa que é interessante para a gente pensar é que, primeiro, nós somos onívoros, né? Então, nós somos animais, organismos, caçadores e coletores. Nós comemos tanto plantas quanto animais. Uma das características da gustação é distinção de toxinas, é detectar toxina, é detectar se aquele alimento ele é tóxico, ele é um veneno ou não, né? E nós temos preferências inatas, mas elas são adaptáveis. Então, por exemplo, açúcar, gordura são preferências, são alimentos ricos em energia e nós, como organismo, em busca de energia para a manutenção da nossa homeostase, nós temos uma preferência, uma motivação intrínseca para se alimentar de alimentos com alto valor energético, né? Alto valor calórico, que é digerível, né? Porque planta tem valor calórico, mas a gente não consegue quebrar a celulose. E outra coisa que é interessante é que nós temos apetite por nutrientes quando a gente tem deficiência. É o caso de relatos de pessoas que quando tem ferro, elas têm paladar para comer terra, né, o que acontece com algumas crianças, elefantes e alguns pássaros, se eles comerem calcário, né, quando eles estão com deficiência de cálcio também. Então, nós temos apetites por nutrientes também. Quais são os sabores básicos? Vocês já devem ter escutado falar dos 4 básicos, que são os mais comuns, né? Salgado, ácido, doce e amargo. Porém, nós temos outros sabores que hoje nós sabemos que têm receptores exclusivos para eles. Umami e gordura. Então, nós temos salgado, ácido, doce e amargo, que eu vou explicar para vocês como a gente detecta. Umami e gordura. Umami é principalmente para glutamato, percepção de glutamato, que acaba in, é, é, aumentando, né, amplificando o sabor daquele alimento. Onde ficam esses receptores?
os receptores eles ficam completamente espalhados pela língua, mas nós temos concentração desses receptores na língua. Então, amargo nós temos mais na parte mais profunda da língua, e o doce mais na ponta da língua. O salgado e o azedo nas partes laterais, sendo que o salgado é mais na frente e o azedo é mais no fundo da língua. E como que a gente percebe a informação? Como é que a gente pega essa informação química que é de um alimento? Então, na língua, nós temos as papilas gustativas, tá? Nós temos esses valatos papilares, que são essas... O tecido ele tem essas vilosidades. Essas vilosidades aumentam a quantidade de receptores que tem para ter contato com a substância química, ao mesmo tempo que aumenta a superfície para que entre mais, com a saliva entre mais substância química, pegando uma superfície maior de papilas gustativas, né? Então, obviamente nós temos as papilas fungiformes, que elas parecem, né? Literalmente elas parecem uns funguinhos assim, tem uma cabecinha, então e ficam mais na parte da frente da língua, tá bom? E tem as tonsilas linguais. Bom, como isso acontece? Como é que acontece então agora, para a gente entender? Perdão, gente. Para a gente entender como é que acontece a transdução dessa substância química em potencial elétrico, como eu falei no potencial de receptor. Nós temos aqui então o tecido, se a gente pegar um corte aqui do valato papilar, nós temos aqui o tecido e quando a pessoa come, ela mastiga, ela quebra o tecido, a substância com a saliva, acaba entrando para dentro dessas vilosidades. Entrando nessas velocidades, nós temos aqui poros gustativos. A substância química entra nesses poros gustativos, entrando em contato com as proeminências, tá, das células gustativas. Então, esses cílios gustativos aqui, eles vão ter uma quantidade imensa de receptores químicos, levando a ter contato com sal, com açúcar, com várias substâncias químicas que nós nos alimentamos. Então, aqui nós temos a substância dissolvida na saliva, então ela entra aqui nessa velocidade, entrando no poro e entrando em contato, então, após entrar no poro, entrar em contato com os receptores que ficam aqui nessas células do botão gustativo, tá bom? Tá. A gente viu que o alimento, então, ele entra na boca, a gente mastiga, ele acaba penetrando pelas velocidades, entrando em contato, aumentando a chance, então, de ter contato com esses receptores. Mas como que esse receptor transforma uma substância química que você está se alimentando em um potencial elétrico, em um potencial de receptor, que a gente aprendeu lá atrás? Ou seja, como é que acontece a transdução gustativa? Então, quem descobriu isso foi o Charles Zucker. E o Charles Zucker ele acaba descobrindo, principalmente na sua pesquisa, que nós temos, por exemplo, receptores, que são canais de sódio sensível à amilorida, são canais de sódio sensíveis ao sódio, que é o salgado. Se você parar para pensar que o sal é NaCl, ou seja, Na+, Cl-, quando ele se dissocia com a saliva na água, esse sódio ele acaba entrando pelos canais de sódio sensível à amilorida. Entrando esse sódio, ele vai aumentar a carga positiva interna, despolarizando essa membrana. Despolarizando essa membrana, essa despolarização se torna um potencial de ação que caminha pela membrana até chegar no canal de cálcio. Esse canal de cálcio vai deixar entrar cálcio, que faz com que tenha a liberação de neurotransmissor. Então, o botão gustativo, essa célula gustativa, o fato dela ter um canal de sódio sensível à amilorida faz com que o sódio que você se alimenta do sal entre na célula, despolarizando a membrana dessa célula, liberando então neurotransmissor. No caso do azedo, nós sabemos que o azedo ele tem, obviamente, quando a gente vai pensar em pH, ele tem muito hidrogênio, ele tem muito íon hidrogênio. Então, o que acontece? Nós temos, de novo, o hidrogênio, ele entra pelo canal sensível à amilorida, também, e ele acaba fechando o canal de potássio. Então, o potássio, em vez de ser jogado para fora, ele vai ser mantido dentro da célula, do meio intracelular, aumentando, despolarizando a membrana, tá? por carga positiva, despolarizando a membrana, esse potencial de ação caminha pela membrana, chega até o canal de cálcio, sensível à voltagem, cálcio entra, libera neurotransmissor.
Então, lembrando, hidrogênio que está no alimento acídico, ele acaba entrando e inibindo o canal de potássio. As duas coisas, na verdade, tá? No caso das outras transduções, aí são metabotrópicos. Aí são receptores metabotrópicos, são aqueles receptores que são acoplados à proteína G, que eu falei lá na aula de neurotransmissão. Então, o que acontece? Nós temos receptores específicos para amargo, que é o T1R, para doce, que é um dímero T1R1 e T1R2, temos para umami, T1R1, T12R3, e tem para gordura, que é CD36 e TRPM5, tá? Então, nós temos 4 receptores diferentes, que são metabotrópicos, que eles são específicos, ou para o sabor amargo, ou para o doce, ou para o umami, ou para a gordura. Eu estou mostrando o dedo aqui, mas eu estou fora da câmera. Eu vou sofrer demais com isso. Entendendo? Então, são dessas formas diferentes de transdução da informação química. E como é que acontece essa transdução gustativa? Nós temos, então, no botão gustativo, nós temos várias células diferentes, e o que é interessante é que cada uma dessas células, elas têm quantidade, elas têm expressão e concentração de receptores diferentes para sabores diferentes. Então, dando um exemplo aqui, ó, essa célula 1, ela teria mais canais de sódio, sensíveis à amilarida, mas não teriam muitos receptores para o amargo. Tem um pouco de... obviamente, né, como é o mesmo canal, tem um pouco de sensibilidade ao hidrogênio e não tem receptor para sacarose. A célula 2, essa de cá, ela tem receptor, né, tem canal de sódio sensível à amilarida, tem um pouquinho de receptor de amargo, mas não tem de açúcar. Nessa célula 3, não tem canal de sódio sensível à amilarida, mas tem muita expressão de receptor metabotrópico para sacarose. O que acontece? Para açúcar. Se eu coloco azedo, uma substância azeda, aqui eu tenho potencial de receptor nessa célula 1 e na célula 2, mas não tem potencial de receptor na célula 3. Se eu coloco amargo, o amargo não vai modificar o potencial de membrana da célula 1, mas da célula 2 vai ter uma leve despolarização, no potencial de receptor, mas não tem na célula 3. E se eu colocar açúcar, só a célula 3 tem despolarização de membrana. Como eu ensinei para vocês lá na aula de potencial de receptor, nós sabemos que isso aqui vai ser codificado em potencial de ação. Quando ele for codificado para potencial de ação, nós temos mudança de frequência de potencial de ação. Então, nessas duas células de cá, a célula 1 e 2, que tem despolarização de membrana, potencial de receptor para sódio, as duas em contato com sódio têm aumento da frequência de potencial de ação. Então, aqui eu tenho potencial de receptor e aqui no axônio eu tenho potencial de ação. Tá? Então, aqui no caso do quinino, essa célula 1 não tem aumento da frequência de potencial de ação, a célula 2 não tem aumento da frequência de potencial de ação, mas a 3, por ter um potencial de receptor pequeno, uma mudança pequena, uma amplitude pequena, nós temos uma frequência baixa de ativação dessa célula 2, quando nós temos substância amarga. E no caso do açúcar, nós não temos alteração do potencial de ação, da frequência, da célula 1 na célula 2, mas na célula 3 nós temos um aumento gritante da frequência de potencial de ação quando tem contato com uma substância, açúcar, né? com a glicose. No caso aqui, sacarose. Ok, então nós temos 3 células gustativas, que a gente viu no slide anterior, enviando diferentes potenciais de ação de acordo com o tipo de estímulo que chegar na língua, né? A substância química entrar em contato com diferentes receptores. Na língua, então, nós temos esses potenciais, esses receptores gustativos, que vão enviar projeções direto para o núcleo do trato solitário, através do nervo facial, glossofaríngeo ou nervo vago, tá bom? O nervo vago, por exemplo, ele vai chegar principalmente dos receptores gustatórios que ficam mais no fundo da garganta, praticamente na laringe. Então, o que acontece? Essa informação vai chegar para o núcleo do trato solitário, a gente faz um corte aqui, é essa região de cá, e aqui eu tenho neurônios que vão receber essa informação, ou seja, neurotransmissores aqui, que enviam projeções para o tálamo. O tálamo tem outro grupo de neurônios que envia projeção para o córtex gustatório. E aí no córtex gustatório tem toda a integração dessa informação. Então, o córtex gustatório ele vai ter vários neurônios recebendo informações químicas que vão dar sabores mais complexos.
né? Por exemplo, se uma pessoa for comer alguma coisa que é acídica e doce ao mesmo tempo, ele vai integrar essa informação no córtex gustatório. E essa integração sensorial gustativa é super interessante. Se vocês pararem para pensar, quando a gente quando, por exemplo, se você pode fazer esse teste, faça esse teste em casa. Você pega uns chicletes de menta e come, fica mastigando até perder o sabor. Na hora que ele perder o sabor, na hora que esse chiclete perder o sabor, você coloca ele um pouquinho no açúcar e você vai observar, se depois que você colocou no açúcar e coloca de volta na boca, o sabor menta volta. Por quê? Porque a memória que você tem, a engrama, o circuito neural juntando a informação desse sabor dos chicletes, ele pega tanto o sabor doce, da memória do sabor doce, quanto a memória do menta, tá? Da hortelã. Então o que acontece? Na hora que você começa a comer, se você colocar açúcar, automaticamente seu cérebro recruta esses neurônios da memória do sabor de hortelã ou de menta, né? E aí você volta a sentir o sabor de menta. Faz o teste para vocês verem. Outro exemplo interessante em relação a essa interação, até mesmo com outros receptores sensoriais, que depois eu vou falar aqui do olfatório, é que quando você come um sorvete de creme, ele tem o cheiro de baunilha com o sabor da gordura e do açúcar. O que acontece? Baunilha, quem foi criança e já foi enganado por isso, se você pega o vidrinho de baunilha da sua mãe, de essência de baunilha, se você colocar na boca, você não vai sentir sabor nenhum. Ele não tem sabor, ele não é açúcar, ele não é doce. Então, o nosso cérebro, córtex associativo, córtex gustatório, ele associa o cheiro de baunilha ao doce. Por isso que quando a gente sente um cheiro de perfume ou de baunilha, nós falamos, nossa, esse perfume é doce. Na verdade, ele não tem sabor. Se você tentar, provavelmente ele vai ser sabor de álcool, vai ser amargo, entendeu? Mas nós temos essa associação do cheiro da baunilha com o sabor de açúcar e do creme, da gordura, na verdade. E o que é interessante é que saber essa percepção de sabor foi muito explorada por grandes chefs. Por exemplo, Auguste Escoffier, que foi um chefe francês, que foi o chefe que, por exemplo, ele foi um dos principais chefes, ele descobriu, ele prestou atenção que a comida da mãe era sempre mais saborosa que a comida dos grandes reis, da elite, né, na França. E uma das coisas é porque naquela época, principalmente saindo da Europa vitoriana, colocar comida, ter muita comida comida bonita, era chique, era a moda. E o Escoffier, ele ficava incomodado. Por que a comida da mãe, que não tem nenhuma beleza, ela é mais gostosa? Por que a gente quer comer a comida da mãe? E ele começou a estudar. Uma das coisas que ele achou interessante, que ele descobriu, que é quente. E a mãe já fala, né? A gente sabe. Se minha mãe, por exemplo, falava sempre, se esfriar, você não vai comer. Aí você vai apanhar, né? Na infância. Mamãe não faz isso mais não, tá? Mamãe é sensacional. Era em geração. E aí o que acontece? Quando a gente vai comer uma comida, né, se ela está quente, o Escoffier descobriu, então que a comida quente ela tem maior mobilidade das moléculas e o sabor fica mais elaborado, né, mais forte. E outra coisa que ele notou que quando a gente faz farofa, por exemplo, ele não fazia farofa, né, mas no caso do Brasil, se a gente coloca bacon, alguma coisa que a gente faz farofa, depois a gente põe a farofa direto nessa panela que está suja, né, que está suja já com aquele resto de bacon que está no fundo, aquele resto de bacon que está no fundo é puro glutamato. Não é puro, mas é muito glutamato. E o glutamato é que dá o sabor umami, que é o amor de mãe. Né? E o sabor umami é aquele que eu falei dos receptores metabotrópicos que amplificam o sabor da comida. Então, quando a gente faz uma farofa e você coloca a comida ali dentro, cozinha, né? Aí depois com aquela panela suja você coloca a farofa e você faz a farofa ali, ela fica mais saborosa. Por quê? Porque você colocou aquele umami direto na farofa, que era a sujeira do fundo. O Escoffier ele descobriu isso. Quando ele fazia, por exemplo, pato, que é essa imagem de cá, se ele fazia pato, depois que ele fazia o pato, ele tirava a carne do pato e ele fazia um molho de laranja, o molho que vai colocar na carne do pato, ele fazia ali naquela própria panela suja. E aquele molho lavava o umami do fundo e esse umami ele colocava de volta na carne, então a carne ela ganhava aquele umami que ela tinha perdido, ou seja, colocava o glutamato de volta. E aí a carne ficava muito mais saborosa. Foi graças a esse
chefe Auguste Coffier. Bom, agora vamos direto para o olfato, tá? Como é que é o olfato? Como é que acontece? Porque os dois são sensores químicos. Então imagina só que você vai respirar, né? Você vai respirar um ar que está cheio de substâncias químicas que vão entrar em contato com os receptores químicos que tem em cima da sua placa crivosa, que fica na sua placa crivosa, lá em cima, no teto do seu nariz, tá? Na parte interna, né? Da parte interna do nariz. Primeiro, que é interessante, o olfato ele complementa a gustação, ele amplifica, ele deixa mais rico o sabor. Ele alerta para perigos, ele dá sinais químicos informando se tem um predador perto ou não. Feromônios também, ele detecta feromônios que pode ajudar, por exemplo, a atração física entre diferentes animais. E o que é interessante, ele é tão rico, e tem receptores para tantos cheiros diferentes, para tantas substâncias químicas diferentes, que 3% dos nossos genes, 3% dos nossos genes, são para receptores olfatórios. Olha só que interessante. Bom, e para detectar isso, a gente precisa, de novo, lembrando da aula de receptores sensoriais, nós precisamos transformar aquele estímulo químico em potencial de membrana, em alteração de potencial de membrana, em codificação de potencial de ação. Quem descobriu isso do sistema olfatório foi Linda Baca, que ganhou o prêmio Nobel em 2004 por causa dessa descoberta. Então, o que acontece é, nós temos o epitélio olfativo, tá? Nós temos aqui o nariz, o ar é inalado, e aqui no teto do nariz, dessa parte respiratória superior, nós temos essa placa cribiforme. Essa placa cribiforme é onde tem tem um monte de projeções de neurônios e tem os cílios das células olfativas expostas para esse ar que vai entrar. Então, esse ar, quando entra, cheio de substâncias químicas, ele vai entrar em contato com o muco ou direto com as células olfativas. O muco vai segurar as substâncias químicas, aumentando a chance da substância química entrar em contato com os receptores olfativos. Receptores que ficam aqui nesses cílios das células olfativas. Quando entra em contato nesses cílios, despolariza a membrana. Esse é transformado em potencial de ação, que caminha pela célula até chegar ao bulbo olfatório. Ok? Então, quando a gente olha o epitélio olfativo, a gente olha o seguinte, aqui tem a placa cribiforme e eu tenho aqui a célula olfativa, por microscopia, e os cílios. Então, a gente pode ver aqui os cílios. Nesse caso de cá, nós temos aqui toda a camada, a gente pode ver a parte de cima da via respiratória superior, o tanto de cília que tem para ter contato, aumentando a chance de ter contato com a substância química que é inalada pela via respiratória. Então, essas células receptoras olfativas, elas ficam aqui dentro da placa cribiforme, então dentro do osso. Nós temos os cílios receptores de cá, e na ponta desse cílio nós temos os receptores metabotrópicos. Olha que interessante. De novo, receptores metabotrópicos. São receptores químicos que entram em contato com a substância química que entra através do cheiro, que encosta no receptor metabotrópico, que, através da proteína G, por ser metabotrópico, leva toda uma cascata da via do AMP cíclico, que abre o canal de sódio e de cálcio, fazendo com que tenha um influxo de sódio e cálcio, carga positiva, despolariza a membrana, que vai caminhar através de potencial de ação por toda a membrana da célula receptora olfativa. Okay? O que é interessante lembrar, essa substância química no ar, ela está rarefeita. Então, para detectar é muito difícil. O que é interessante ao longo da evolução? O que aconteceu? Receptores metabotrópicos, eles amplificam o sinal. Porque como eles têm contato com a proteína G, e a proteína G pode levar uma cascata bioquímica por pKa, MP-ciclo, tudo, isso faz com que tenha uma amplificação, um aumento da quantidade de sinalização intracelular, amplificando, então, um sinal de uma substância química para levar a despolarização de membrana. E é o que acontece, de novo aqui, mais um exemplo. Então, a substância química se liga ao receptor metabotrópico, amplifica o sinal intracelular, abrindo o canal de sódio e cálcio, entra sódio e cálcio, despolarizando a membrana. Agora, imagina que é o seguinte, eu tenho um eletrodo aqui, nessa parte da célula de cá, que é onde vai acontecer o potencial de receptor, e eu tenho aqui um eletrodo onde vai ter a codificação desse potencial de receptor, transformando o potencial de receptor em potencial de ação.
Então imagina só, eu tenho essa célula verde de cá, que ela tem nos seus cílios gustativos, ela tem um receptor para o cheiro cítrico, para uma substância cítrica. Tem um receptor fraco, uma concentração menor de receptores na célula, para receptores cítricos na célula azul, roxa, sei lá o que vocês estão enxergando aí. E aqui nessa célula laranja ou vermelha, também não sei o que vocês vão enxergar, o cítrico ele não tem receptor. Né? Essa célula não tem receptor para a substância cítrica, então ele não responde. O floral, a célula verde responde, mas tem uma concentração menor, então fica mais fraquinho, a frequência fica menor de codificação, a frequência de potencial de ação. Nessa célula roxa, ela vai ter um aumento, uma quantidade grande de potencial de ação, e a célula laranja tem pouco. Já quando eu vejo a hortelã, uma substância hortelã, que dá o cheiro de hortelã, ele tem um pouco mais de receptores na célula verde, quase nenhum receptor na célula roxa, mas tem muito receptor na célula laranja. Então, isso aqui forma a complexidade do cheiro. Então, a gente pode ver 3% do nosso DNA é para receptor de cheiro. Então, a complexidade de cheiros possíveis é muito grande. E como é que nosso cérebro vai integrar essa informação de menta, floral e essas coisas todas que dão uma gama imensa de possibilidades de cheiros? O que acontece? Essas células do bulbo olfatório que recebem essa informação enviam projeções tanto para o córtex piriforme quanto para o córtex entorrinal. E aqui para a amígdala também, tá? Então o que acontece? Essa projeção esses neurônios enviam projeções para o córtex piriforme, aonde tem uma maior integração de informação, e o córtex piriforme é o que cria a emergência de cheiros complexos, como a gente tem quando a gente cheira um vinho, ou cheira um café, ou cheira uma cerveja, todos aqueles cheiros complexos que a gente tem. Gente, é isso que eu queria falar para vocês, receptores químicos. De novo, eu espero que vocês se cuidem e não façam besteira durante essa quarentena, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.